bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o Holocausto, um dos episódios mais sombrios da humanidade e foi uma máquina de destruição nazista que tentou apagar muitos grupos considerados indesejáveis pela ideologia de Hitler. Aqui temos a Laila, que vai explicar melhor sobre o Holocausto e tirar algumas dúvidas. Bem, sendo sincera e direta na minha explicação, o Holocausto ele foi um assassinato em massa, sistemático e financiado pelo Estado de milhões de pessoas do regime nazista de Hitler. Durante as décadas de 1930 e 1940, não era um acidente de guerra, mas sim uma política oficializada pelo governo alemão que utilizou de recursos da tecnologia e burocracia para tentar exterminar populações inteiras com base em sua ideologia de superioridade racial. E essa busca por uma suposta raça ariana pura gerou alvos muito específicos, não é? Sim, exatamente. Algumas pessoas acreditam que tenha sido só de Deus, mas só que não foi. Eles só foram o principal alvo. Só que também teve assassinato de cerca de 500 mil povos ciganos e também uma perseguição muito específica com os homossexuais, que chegavam a ser marcados quando iam aos campos de batalha como forma de vexame. Para isolar e eliminar todas essas pessoas, o regime criou vastas redes de campos, mas a diferença crucial entre eles, os campos de concentração e os de exércitos? Sim, os campos de concentração funcionavam como centros de detenção, tortura e principalmente de trabalho escravo. As pessoas morriam aos milhares por exaustão, fome e doenças, já que os extermínios surgiam mais tarde. Com a chamada solução final, eram verdadeiras fábricas da morte, projetadas para um único propósito industrial, o assassinato imediato na câmara de gás. Em meio a essa estrutura de terror, uma voz jovem ecoou para sempre, Anne Frank. Ela passou 2 anos escondida em um anexo em Amsterdã antes de ser capturada. Vamos ouvir um trecho de seu diário. Muitas pessoas acham a natureza linda, muitas pessoas dormem de vez em quando sob o céu estrelado, e muitas pessoas em hospitais e prisões sonham com um dia em que estarão livres para desfrutar o que a natureza tem para oferecer. Mas poucas, como nós, estão isolados das alegrias da natureza que podem ser compartilhadas por ricos e pobres. É um milagre eu não ter abandonado todas as minhas esperanças, pois elas parecem absurdas e irrealizáveis. Sinto o sofrimento de milhões de pessoas e, no entanto, quando olho para o céu, penso de alguma forma que tudo mudará para melhor, que a crueldade também terminará. Por trás de dados históricos, chamamos aqui o Isaac, um sobrevivente judeu do sistema de campos. Agora ele vai dar a sua palavra sobre a sua vivência dentro desses campos. Como era o momento da chegada aos campos? A chegada era época de terror. Vivíamos trancados em vagões de carga por dias, sem água e sem ar. Terror. Quando as portas se abriram, o cenário era de caos absoluto, com soldados gritando e cães latindo. Ali aconteceu uma seleção. Um oficial olhava para você e apontava o dedo para a esquerda, o trabalho escravo ou uma sobrevivente para a direita. Idosos, crianças e doentes. Ia direto para a câmara de gás. Perdi minha mãe e minha irmã naquele momento. E como vocês conseguiam forças para trabalhar nesses campos? Nós perdimos tudo. Até o nome passava a ser apenas um número. A rotina era de trabalho exausto, sob espancamentos, alinhamentos, apenas por uma sopa aguada e um pão duro. Essa oportunidade de contar a verdade veio em 1945, com a libertação dos campos, promovida pelos exércitos aliados. Para encerrar o nosso episódio, ouvimos relatos de uma carta real de um soldado que participou dessa libertação. Querida esposa, o que os meus olhos viram hoje, nenhuma palavra pode descrever. Havia pilhas de roupas, sapatos de crianças e pessoas que mal pareciam humanas de tão magra. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, não acreditaria que seres humanos fossem capazes disso. Nunca se esqueça disso. O Holocausto não começou nos campos. Começou muito antes, com preconceitos, estereótipos e diversos
discursos de ódio tolerados pela sociedade. Recordar a história dos judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência é um dever que nunca mais deve se repetir. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o Holocausto, um dos episódios mais sombrios da humanidade. A máquina de destruição nazista tentou apagar da história É que esse cara aqui. Um sorrisinho no rosto. Ele, tipo assim, indo na folha do quê? Descarregou, o celular desligou. Vê se alguém tá falando certo. Eu tô falando certo. Tá No bom? seu tempo, Rafael, no seu tempo. Não vai cortar essa parte. Meu. Vamos ter que ter minha alma cortando. 3, 2, 1. Hoje, Vai tomar. Nem antes, carinha. Ai, gente. beleza. Falou. Não vai virar? Beleza. Beleza faz parte? Todo mundo certo. Beleza faz parte? Vamos 3. sério. 2, 2, 1. 2. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um dos capítulos mais... Caleb! Não é Caleb. Não é Caleb. Eu ia falar nada. Para explicar melhor algumas dúvidas do público e de nós, temos aqui a Laila, nossa historiadora, que vai explicar. Mano, você não tá gravando. Meu Deus. Eu vou entrar dentro desse freezer. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da humanidade. A máquina de destruição nazista tentou apagar diversos grupos considerados indesejáveis pela ideologia de Hitler. Se apareceu, Caleb, vai cagar, Eu mano. preciso. Até essa parte tá ótimo. Eu não vou gravar de